O que é a Síndrome da Covid prolongada, SCP? Algumas pessoas que tiveram Covid parecem não conseguir se recuperar totalmente e se queixam de sintomas persistentes de fadiga crônica. Outros lutam com problemas de saúde mental. Um estudo em novembro de 2020 descobriu que 18,1% das pessoas que tiveram Covid receberam seu primeiro diagnóstico psiquiátrico entre o 14º dia ao 90º dia após a recuperação. As condições mais comumente diagnosticadas foram transtorno de ansiedade, insônia e demência. Esses sintomas passaram a ser chamados de Síndrome da Covid prolongada. Todos eles se referem a sintomas que persistem por mais 4 semanas após uma infecção inicial por Covid. De acordo com o Dr. Peter McCullough, internista e cardiologista, 50% daqueles que ficaram doentes o suficiente para serem hospitalizados terão sintomas da SCP. Abre aspas. Então, quanto mais doente alguém estiver e quanto maior a duração do Covid, maior a probabilidade de ter a SCP. Essa é a razão pela qual gostamos do tratamento precoce. Encurtamos a duração dos sintomas e há menos chances de ocorrer a SCP. Os pesquisadores da Universidade de Oxford da Grã-Bretanha também encontraram riscos significativamente maiores de demência, uma condição de comprometimento cerebral. Abre aspas. As pessoas estão preocupadas com o fato de os sobreviventes do Covid-19 estarem em maior risco de problemas de saúde mental, e nossas descobertas mostram que isso é provável, fecha aspas, disse Paul Harrison, professor psiquiatra em Oxford. Alguns dos sintomas comuns da SCP incluem falta de ar, dor nas articulações, problemas de memória e concentração, insônia, dor muscular e dor de cabeça, juntamente com perda de olfato ou paladar. De acordo com o Dr. Peter, um artigo apresentado pelo Dr. Bruce na Convenção Internacional sobre o Covid em Roma entre os dias 11 e 14 de setembro de 2021 relatou, abre aspas, mostrou que em indivíduos que tiveram doença Covid significativa, 15 meses depois, o segmento S1 da proteína spike é recuperável de monócitos humanos. Isso significa que o corpo literalmente foi pulverizado com o vírus e passa 15 meses, de certa forma, tentando limpar a proteína do pico de nossos tecidos. Não é de admirar que as pessoas desenvolvam a síndrome da Covid prolongada. Não é surpresa que estudos também confirmem que a intervenção precoce melhora a mortalidade e reduz as hospitalizações. Talvez um dos maiores crimes em toda essa pandemia seja a recusa das autoridades de saúde em prescrever orientações de tratamento precoce. Eles fizeram todo o possível para suprimir os remédios que funcionam. Os pacientes foram simplesmente instruídos a ficar em casa e não fazer nada. Uma vez que a infecção piorou a ponto de quase morte, os pacientes foram orientados a ir ao hospital, onde a maioria era rotineiramente colocada em ventilação mecânica, uma prática que rapidamente se descobriu ser letal.